Jogador brasileiro se destacou, rapidamente acaba num clube europeu. Mas nem sempre dá certo, cara. Então hoje a gente vai falar de 6 brasileiros que foram pra Europa e não conseguiram jogar nada lá. Começando a lista por um cara que todo mundo que acompanha o futebol brasileiro conhece, que é o Paulo Henrique Ganso. Ele que surgiu um pouquinho antes da década de 10 nesse século aí, né? Naquele Santos que empolgou tanto no Brasil quanto na América, onde ele tinha um parceiro que acabou se destacando e virando um dos melhores jogadores do planeta, que é o Neymar. Naquele período, Ganso, que era um jogador assim diferenciado com uma visão de jogo espetacular, né? Ganhou Copa do Brasil e Libertadores com o Santos, que lá pro ano de 2010 botou uma pressão muito grande em cima do Dunga, então técnico da seleção, para convocar ele e o Neymar pra Copa. Eles não foram convocados, o que gerou muito debate no país e muitas críticas em cima do Dunga. Só que acredite se quiser, em 2010 a maior crítica não era não ter convocado o Neymar, era não ter convocado o Ganso, que parecia naquele momento um jogador mais pronto, mais maduro. Então em 2012 ele acaba saindo do Santos, indo pro São Paulo, o que foi uma decepção pra muita gente, porque tu pensa, pô, um cara desse calibre, né? A gente esperava que ele pudesse de repente ir pra um grande europeu, por exemplo, né? Mas acabou que o Ganso teve muitas cirurgias no joelho, muitos problemas de lesão meio sérios aí durante a sua carreira, que acabou limitando bastante o potencial dele. Então ele foi jogar no São Paulo e desde que ele foi contratado até 2016, ele foi o jogador que mais atuou com a camisa do São Paulo, né? Mas em 2016, a chance de ir pra Europa finalmente chega, não pra um gigante como o Milan ou o Real Madrid, mas por um Sevilla que costuma ser um bom coadjuvante aí, ou na Europa League é protagonista sempre, né? E o Ganso já tava com 27 anos, idade que muitos jogadores atingem o seu auge. Ele foi um pedido do técnico do Sevilla naquela época, que era o Sampaoli, né? Que no Brasil já treinou o Santos aí, já treinou o Atlético Mineiro. E o Ganso assinou com o Sevilla por 5 anos. Pô, é meia década de contrato, né? Esperava-se que ele pudesse dar uma contribuição positiva pro time, mas você já sabe que se ele tá nesse vídeo, amigo, é porque o bagulho desandou, né? Na sua primeira temporada lá na Espanha, ele acabou não tendo muita continuidade e jogou apenas 16 partidas, metendo 3 gols e dando 3 assistências. Aí beleza, temporada de adaptação de repente pro cara, mas chega a temporada 2017-18 e as coisas pioram, na verdade os números caem, né? De 16 partidas ele joga apenas 11, cara, fazendo 4 gols e dando 3 assistências, o que fez ele ser emprestado na temporada seguinte pro pequeno Amiens da França, mano. Agora tu imagina, 2 caras que surgiram juntos no Santos, fazendo uma parceria pra lá de especial, Neymar e Ganso, né? Que em 2010 o Ganso chegou a ser considerado um cara mais maduro e mais pronto que o Neymar. Eles vão jogar os dois ao mesmo tempo na Liga Francesa. O Neymar como a maior contratação da história, uma das grandes estrelas do futebol mundial, e o Ganso emprestado pro Amiens, velho. Realmente o destino preparou caminhos bastante diferentes pra esses 2 caras, e no Amiens ele também não conseguiu vingar, tá ligado? Metendo apenas 13 partidas lá pelo time francês, até que no meio da temporada o Sevilla decide então rescindir o contrato dele. Aí ele assina com o Fluminense, time que ele joga desde então, né? Foi uma passagem na Europa que durou 2 anos e meio e que em nenhum momento parecia que ia dar certo, que é uma tristeza porque o Ganso é um dos maiores talentos que apareceram no futebol brasileiro nos últimos 10 anos aí. E se você segue o Eurofut nas redes sociais, já sabia que o Ganso ia aparecer aqui, porque a gente perguntou pra vocês no Twitter, né, quais foram as maiores decepções e tal, e muita gente falou do Ganso. Então segue a gente lá pra participar dos próximos vídeos ativamente, dando sua contribuição aí também, beleza? Outro jogador brasileiro que saiu pra jogar no Sevilla foi o Guilherme Arana, revelado no Corinthians aí. Ele foi campeão brasileiro em 2015 como reserva, muito novo ainda, né, com 18 aninhos, e voltou a repetir a dose e levar o Campeonato Brasileiro pra casa em 2017, dessa vez como titular. O Arana é aquele cara que se destaca porque ele vai muito bem pro ataque, né? Então ele sobe, faz golzinho de vez em quando, mete os cruzamentos bons e tal. E com esse poder de decisão, com essa qualidade técnica, alguns times estavam de olho no Arana e foi o Sevilla que levou em janeiro de 2018, pagando cerca de 12 milhões ao Corinthians. E apesar da grande expectativa aí, cara, ele acabou não conseguindo se firmar. Na primeira temporada pelo Sevilla, ele joga apenas 22 partidas, que é mais ou menos metade aí, um pouco menos até, das partidas que um time costuma jogar, né, jogando na Espanha, sendo que apenas 9 desses jogos foram no Campeonato Espanhol. Ele era banco muitas vezes e outras vezes nem isso, né? E aí na temporada 2019-2020, ele tava fora dos planos aí do técnico Lopetegui e acabou sendo emprestado pra Atalanta. E vocês estão ligados que em 2020 a Atalanta foi longe na Champions, uma das sensações da Europa, e é um lugar meio que propício para jogadores se desenvolverem, assim, às vezes uns caras desconhecidos chegam lá na Atalanta e entram naquele sistema do Gasperini lá e rendem. Mas ele chegou lá em agosto de 2019 e saiu apenas 4 meses depois, com 4 jogos pela Atalanta apenas, cara. Não conseguiu agradar o Gasperini, que não teve nenhum problema em deixar o Arana sair do empréstimo, né, na janela de transferência seguinte. No fim, o Guilherme Arana voltou pro Brasil para jogar no Atlético Mineiro e deu muito certo, né, jogando muito aí, conquistou vários títulos, participou desse ano fantástico do Atlético
Atlético agora em 2021, mas na Europa ele foi uma grande decepção, só que no momento da gravação desse vídeo ele tem apenas 24 anos, então é o típico jogador que deu uma flopadinha lá, sim, é verdade, mas pô, o cara ainda é jovem, ele tem toda a condição de conseguir mais uma vez ir pra Europa no futuro, e aí nessa segunda tentativa, de repente um pouco mais maduro e tal, aí dá certo, né? Qualidade pra isso ele certamente tem. Falando em Corinthians, outro jogador que brilhou com a camisa do Timão e que decepcionou na Europa foi aquele, né, o Vampeta, o famoso Vampetão aí, que é o que tem Copa e o Messi não. O então volante Vampeta, que também chegou a jogar na lateral direita, né? Teve a sua primeira passagem pela Europa nos anos 90 ainda, quando ele foi defender o PSV. E apesar de ter sido emprestado para outros times no começo, depois ele acabou se consolidando no time do PSV, sendo um dos melhores volantes da Eredivisie e foi campeão holandês. Só que ao invés de dar outro passo na carreira na Europa, de repente saindo pro time maior aí, com mais relevância, ele acabou voltando pro Brasil para jogar no Corinthians. E esse casamento, obviamente, que deu muito certo, porque no Corinthians ele foi bicampeão brasileiro e ainda levou para casa aquele famoso e polêmico Mundial de 2000. Aí no ano 2000 ele volta a receber uma proposta da Europa, porque o Vampeta vinha também se destacando jogando pela seleção brasileira, então os grandes times europeus conseguiam ver que ele tinha potencial e a Inter quis levar ele. Na época eles pagaram o que seria equivalente a 15 milhões de dólares e o cara chega lá com status de estrela e tal, mas acabou sendo uma decepção pra todos os lados, porque a maior parte do tempo o Vampetão sequer conseguia jogar, né? Ele tava insatisfeito, pediu pra ser negociado pela Inter e chegou a falar o seguinte: nunca vivi uma situação assim, titular da seleção do meu país, eleito melhor jogador do Brasileirão e aqui eu não jogo. No Brasil sou tão conhecido quanto Romário e Ronaldo, aqui não sou porque não me botam pra jogar. Mas calma que ainda não acabou, porque na metade da temporada a Inter já resolve negociar o Vampeta então e manda ele pro PSG. Aí pô, uma segunda chance e tal, só que chega no PSG e o roteiro é bem semelhante, ele não consegue jogar, faz apenas 8 partidas pelo Paris e apenas com 6 meses vivendo na França, ele acaba saindo do PSG e voltando mais uma vez para jogar no futebol brasileiro. Outro brazuca que não deu certo na Itália foi o Pedro, centroavante do Flamengo, que apesar de jogar lá no Fla, né, foi revelado em 2017 pelo Fluminense, onde ele rapidamente começou a se destacar por ter um talento natural para centroavância. Em 2018, o desempenho sensacional do Pedro aí levou o cara para a seleção brasileira com apenas 21 anos. E olha que legal esse vídeo da reação dele quando ficou sabendo da convocação. O Pedro vai te pegar! O Pedro é aquele centroavantão mais o estilo mais clássico que costuma ser muito adorado pela rapaziada, porque ele não fica saindo muito da área, não vem armar jogo nem nada, ele fica lá enfiado. É um homem de área, alto, forte, que tem a qualidade pra controlar a bola quando ela chega, e é aquele cara que se você der meio palmo ali, ele guarda, mano, ele broca, a finalização dele costuma ser bem boa, bem letal. Essa ascensão meteórica de um brasileiro no Brasil só costuma ter um resultado, que é uma ida pra Europa, e quem levou ele foi a Fiorentina, lá no meio de 2019, pagando cerca de 11 milhões de euros para levar o cara para Florença. Então o Pedro tava indo para Europa, considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro nos últimos tempos, e o povo queria ver o Pedro vingar, porque cara, não é segredo para ninguém que nos últimos anos aí a gente, digamos, tem tido um certo probleminha na seleção brasileira com a camisa 9, né? Pô, há anos que a gente não tem um maluco que veste a camisa e mete gol a rodo como um centroavante deve fazer. Quem não lembra do papel tático do Gabriel Jesus na Copa de 2018, né? Só que ele acabou não correspondendo às expectativas de ninguém, porque em meia temporada pela Fiorentina, ele fez apenas 4 jogos, marcando um total de 0 gols, e já no mês de janeiro foi emprestado pro Flamengo, que depois viria a comprar o Pedro, e ele nunca mais jogou no futebol italiano, né? Então ele é mais um daqueles caras que passou muito pouco tempo por lá na Europa, não deu certo, mas que ainda tem uma idade que qualifica ele pra de repente um dia voltar e tentar uma segunda vez, não há dúvidas que ele tem qualidade, né? Agora, uma coisa interessante sobre a saída do Pedro é que a Fiorentina não fez muito jogo duro pra segurar o cara, porque eles já confiavam no Dusan Vlahovic, mais uma jovem promessa que vinha surgindo lá na Viola, e foi uma aposta acertada, porque o Vlahovic nas últimas 2 temporadas vem se convertendo aí num dos principais centroavantes do futebol europeu e tem tudo para ser vendido pela Fiorentina por um valor astronômico em alguma das próximas janelas de transferências aí. Outra coisa que tem um valor astronômico é o seu apoio ao meu canal, cara. Então quando você deixa o like aqui, você sabe muito bem que ajuda o YouTube e o algoritmo do YouTube a botar esse vídeo nos recomendados de mais gente, beleza? E ajuda o canal a crescer. Muito obrigado por dar essa força, tamo junto.
assunto. Mas ainda não terminamos de falar de futebol italiano, porque tem muito brasileiro que vai pra lá e simplesmente não consegue vingar. O próximo nome da lista é o Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, né? Que hoje todo mundo conhece como técnico, aliás, um técnico com bons trabalhos, títulos e tal, mas que como jogador foi um dos principais nomes atuando em solo brasileiro por muitos anos aí. O Renato foi revelado pelo Grêmio e já tava naquele elenco que foi campeão do Brasileiro em 81. Depois ele vem ganhar a Libertadores e o Mundial também pelo Tricolor. Em 87 ele passa pelo Flamengo e ganha o Campeonato Brasileiro antes de ir aí rumo à Europa para sua primeira e última aventura por lá. O clube que contratou ele foi a Roma, beleza? Ele chega para a temporada 1988-89 como um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, o que não era pouca coisa, então gerou muita expectativa lá na Itália, mas foi um fracasso retumbante. Ele jogou 33 vezes com a camisa da Roma, né, marcando apenas 4 gols, sendo que nenhum gol desses aí foi pela Série A italiana, mesmo tendo jogado 23 jogos, cara. Imagina um atacante faz 0 gols em 23 jogos, sendo que em teoria você é um dos melhores atacantes do teu país. Lembrando que essa passagem pela Europa é de um cara que disse que jogou mais bola que o Cristiano Ronaldo, tá? Queria ver Cristiano jogar nos clubes onde joguei, em alguns com 3, 4 meses de salários atrasados e ser campeão como eu fui. É igual aquela rapaziada que quando o Messi tava lá papando bola de ouro uma atrás da outra, lá na Inglaterra os caras falavam: mas será que o Messi aguentaria uma noite fria em Stoke? Ou um pique meio Carlos Alberto, né? Vamos falar de nível técnico? Mas o Real Madrid pra jogar a Série B aqui. Eu afirmo com vocês que ele não ganha. Gente, pelo amor de Deus! Só que o Renato Gaúcho é aquele cara que tem uma personalidade única, digamos assim, né? Aí ele chega na Itália e uma das primeiras declarações que ele dá é a seguinte: mais que os defensores, suas mulheres devem ficar de olho aberto comigo. Olha a panca do maluco, velho. Tava só chegando na Itália e larga uma dessa, né? É bizarro que não dá pra nem imaginar outra pessoa falando isso, né? Tipo, sei lá, pensa o Messi falando uma frase dessa, velho. Não tem como, né? Só que o Renato Gaúcho foi lá, falou e acabou por causa disso ganhando um apelido, né? O Pubis de Ouro, que era uma brincadeira com o apelido do Maradona, que era El Pibe de Ouro, né? Que o significado você já sabe, que apareceu nesse vídeo aqui. E o Renato jogando no Brasil jogou muito, mas essa passagem pela Europa simplesmente não deu. E por último, o Gabigol, que a gente tem uma suspeita de por que ele não deu certo na Europa, já falo sobre isso. Ele surgiu em 2013 no Santos, que é um clube aí muito famoso por formar jogadores, né? O Neymar aí é um dos principais exemplos disso nos últimos anos. E o Gabigol surgiu então e explodiu no ano de 2014, quando ele meteu 21 gols no ano. E ele tinha apenas, velho, de 17 para 18 anos naquele ano. Então era uma coisa surreal, assim, números fantásticos para um jogador muito novo. Aí em 2015 ele repete aquele desempenho com 21 gols no ano. E em 2016 a Inter de Milão então tava de olho nele e leva o cara pra Itália, pensando que poderia ser um daqueles jovens que vem, começa a brilhar e ajuda na reconstrução do time, que vivia aquela fase horrorosa, né? Sequer tava jogando Champions League, pá. E o Gabigol, diferente do Pedro, é um cara muito mais móvel, né? Se ele quiser cair nas pontas, ele cai, sair da área pra armar jogada, tem passe e tal. Além de fazer gol a rodo, tinha tudo pra ir bem na Inter de Milão, né? Mas acabou que foi uma época meio vazia na carreira dele, tipo, foi tipo um hiato, tipo uma pausa na carreira, onde ele simplesmente não conseguiu jogar, velho. Totalmente diferente daquele Gabigol que a gente tinha se acostumado a ver no solo brasileiro. A Inter pagou quase 30 milhões pra tirar o Gabigol do Santos pra temporada 2016-2017 e na temporada inteira o Gabigol jogou apenas 10 partidas pela Inter, marcando um mísero golzinho, velho. Nesse gol aí, ele tá praticamente embaixo da trave, ele só empurra a bola e ele comemora muito efusivamente, mano. O bicho sai correndo, tira a camisa, joga pro alto, vai pra torcida, vai pra galera, grita. Ele parecia mesmo empolgado, mas a passagem dele por lá acabou virando meio que um exemplo de brasileiro que vai pra Europa e não dá certo, tá ligado? Depois ele volta pro Brasil, acaba se tornando um dos grandes jogadores da história do Flamengo, sim. E aí toda vez que alguém quer zoar o Gabigol, falar que não deu certo na Europa e tal. E tem uma pessoa que parece saber por que o Gabigol não deu certo na Europa. É o empresário dele, o Wagner Ribeiro. Ele acabou acusando a Inter de fazer uma panelinha contra o Gabigol lá na Itália, se liga. Ele chegou na Inter e fizeram uma festa enorme em um teatro. Uma festa muito maior que a do Kaká. Isso causou ciúme no Zanetti, que era diretor do clube, e no Icardi, que era dono do time. Agora que vem a parte espetacular da declaração dele. Isso é dedução minha, mas os dois argentinos ficaram com ciúme do Gabigol. O Zanetti ficou com ciúme do Gabigol, mano. O Zanetti é um dos maiores jogadores da história da Inter, cara. O Icardi, espacinho, o Icardi é treteiro, né? Agora o Zanetti...
Já eu afirmo que as coisas foram mais simples, né? Que o Gabigol simplesmente não conseguiu jogar, não se adaptou na Inter. Mas é só dedução minha, né? Não sei se foi por ciúme ou não, mas ele não deu certo na Inter e acabou sendo emprestado pro Benfica em agosto de 2017, já que ele não seria aproveitado lá na Itália. E aí chega lá em Portugal e a gente pensava que no Benfica ele poderia jogar. Só que a passagem dele é tão ruim quanto a da Inter, tá ligado? Ele mete 5 partidas apenas, com um gol, velho. Será que ele também foi boicotado no Benfica porque deram uma festa pra ele, algo assim? Bom, então ele flopou na Inter, flopou no Benfica, acabou voltando pro Brasil pra jogar no Santos. Depois o Flamengo compra ele da Internacional e aí o resto é história, né? Bicampeão brasileiro, campeão da Libertadores e pai e tal. Agora comenta pra gente qual desses caras foi a maior decepção na Europa na sua visão. E será que o Gabigol flopou por lá porque estavam com ciúmes dele mesmo? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final, velho. Deixa um like aí que ajuda muito na divulgação do vídeo do canal pra mais gente. Tamo junto, nos vemos no próximo vídeo. Então, um grande abraço. Falou! Ficou parecendo que eu não gosto do Gabigol? Espero que não, cara. Não, o Gabigol virou um cara sensacional na história do Flamengo, meu. Porra, Libertadores, né? 2x1 pra cima do River, nunca ninguém vai esquecer. Só que fique claro e nada contra o Gabigol, né? Só tô zoando o empresário dele que deu uma declaração ridícula pra tentar explicar o fracasso dele na Europa, só isso. Gabi não gol, né, na Europa.